ultimamente eu tenho visto um movimento muito grande de jovens que estão desgostosos da vida, sabe? De pessoas de 20, 25, 30 anos que estão se sentindo frustradas, como se não tivessem valor. Aqui no YouTube a gente vê muito isso, né? Eu não sei que tipo de vídeos o algoritmo tá te entregando, mas por aqui eu sempre vejo muitos relatos de jovens que chegam nos 25, nos 30 anos e não tem amigos, não tem casa, não tem carro, não tem profissão e se sentem um lixo por isso. Isso é muito triste, não pelo fato de você chegar em uma determinada idade e não ter determinada coisa, mas sim por ter jovens com grande potencial sendo desperdiçado porque perderam muito tempo de suas vidas tentando se encaixar em algum padrão ou correndo atrás de alguma coisa que falaram que era para eles fazerem e quando eles chegaram no final dessa corrida não era nada do que eles pensaram e aí veio essa frustração, né? Isso aconteceu comigo. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, eu trilhei um caminho profissional que não era o que eu queria de fato, que não era algo que fazia sentido pra mim, e sim o que tinham falado pra eu fazer. E quando eu cheguei ao final desse caminho, eu me vi em uma frustração, eu me vi perdida, como se eu realmente tivesse perdido o tempo e principalmente perdido o melhor tempo que eu tinha, né, que era ali a casa dos 17 aos 23, 24 anos. E isso tem acontecido com tanta frequência porque a gente foi instruído a se preparar para um mundo que no final das contas não existe mais. A nossa realidade ela tá em constante mutação, ela tá sempre evoluindo e ela tá numa mudança tão rápida que a gente não consegue acompanhar. Então, por exemplo, instruíram a gente a fazer uma faculdade que dura de 4 a 6 anos. No tempo que você tá fazendo essa faculdade para se preparar para uma profissão, para um plano de carreira, para qualquer coisa que esteja ligado a isso, quando você termina, o mundo já tá diferente de quando você começou, o mercado já tá diferente de quando você começou. Às vezes, o que você queria fazer com aquela formação já não tá mais funcionando, agora já é outra coisa. E é como se aquilo que você tivesse feito não fizesse mais sentido, então você tem que recomeçar para o que tá fazendo sentido no momento. E aí você acaba entrando num ciclo de nunca tá bom o suficiente. Eu tenho sempre que tá correndo atrás de uma coisa que no final das contas vai ser inalcançável. E a gente acaba achando que nós somos incapazes, que nós não conseguimos conquistar aquela coisa. Quando na verdade, muitas vezes nós estamos buscando por algo que nem faz sentido. Muitas vezes a gente nem se questionou se aquilo faz sentido ou não. E a nossa geração, né, de 90, anos 2000 pra cá, é uma geração que vem com um diferencial, que vem com um potencial de mudança tão grande, de transformação. Eu até falei em um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre essa nova leva de pessoas que vem surgindo, né? Que realmente vem com uma configuração diferente para mudar o mundo, para construir uma nova humanidade. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui embaixo, eu acho que vai ser um complemento perfeito para o assunto desse vídeo aqui. Porque muitos de nós viemos com essa configuração de transformação, de realmente querer fazer as coisas diferentes, de sair do padrão. Só que como o mundo está numa caixinha, né, como o mundo está encaixotado ali nos padrões pré-estabelecidos, nas expectativas sociais, nas crenças do que deve ser, do que não deve ser, a gente acaba se encaixando nisso também. E quando a gente trilha esse caminho, que entre aspas é o certo, e chega no final dele e vê que não tem nada, que nada daquilo faz sentido pra gente, a gente realmente vai se frustrar. A gente vai ficar, tá, e agora? Eu fiz o que me falaram e eu tô aqui na merda. Porque as instruções que nós recebemos, isso eu falo dos nossos pais, dos nossos professores, da sociedade como um todo, são instruções que visam a nossa segurança material. Então é muito pouco provável que você, em algum momento da sua jornada, da sua adolescência, da sua juventude, tenha ouvido alguém falar pra você fazer o que você ama, para você fazer o que vibra no seu coração, para você fazer o que você acha certo. Eu tenho certeza que na maioria das vezes você ouviu que você tem que fazer alguma coisa que te traga dinheiro, que você tem que fazer alguma coisa que te traga segurança, que você tem que seguir o caminho de estudar, trabalhar, casar, comprar uma casa, ter filhos
e se aposentar para depois curtir a vida. Esse caminho está completamente deturpado. É só a gente olhar para a humanidade e a gente ver para qual caminho ela está caminhando. Tá todo mundo, né, a maioria das pessoas seguindo esse mesmo padrão. E tá todo mundo doente, tá todo mundo infeliz. E esses jovens que estão frustrados porque trilharam parte desse caminho, né, aqui na parte da educação e do profissional, esses jovens que já estão se sentindo frustrados, eles já perceberam que o caminho não é esse. Só que como não tem ninguém para dar a instrução correta, eles ficam perdidos, né? E eu me incluo nessa leva de jovens. Por um tempo eu fiquei sem saber o que fazer, porque eu vi que o que me falaram para fazer não era o certo. E assim, não é que exista exatamente um caminho certo. Eu acho que existe um caminho certo para cada um, né? Então o que a sociedade impõe, ele pode dar certo para pessoas que aceitam seguir aquilo ali e acreditam que aquele é o caminho, beleza. Mas tem pessoas que têm uma alma que grita tão alto, sabe? Que tem uma missão tão forte que elas simplesmente não conseguem se encaixar nesse padrão. Eu sou uma dessas pessoas, eu simplesmente não consigo trilhar esse caminho certinho, sabe? Esse caminho da segurança, visando sempre o salarinho ali no final do mês e pagando benefício para me aposentar, porque aí eu posso garantir um dinheiro lá no final da minha vida. Não faz sentido pra mim. E isso não é irresponsabilidade. Esse não é o único caminho para a segurança. E eu tô entrando nesse ponto de segurança agora, eu acho que a conversa levou até isso, porque muitas das nossas escolhas acabam sendo visando isso, né? A gente faz uma faculdade por quê? Porque tendo um bom estudo eu vou ter um bom salário, né? E pra que a gente quer ter um bom salário? Para ter qualidade de vida. Então a gente pensa lá na faculdade sempre visando o dinheiro. Daí você termina a faculdade, entra no mercado de trabalho, não, agora eu tenho que ter um bom emprego para ter um bom salário. Por quê? Porque o salário é que vai garantir a qualidade de vida. Mas aí suponhamos que você ainda assim faça uma boa faculdade, consiga um bom emprego, tenha um bom salário. Quando você tiver um bom salário, você vai falar, não, agora eu tenho que ter uma boa casa, agora eu tenho que ter aposentadoria. Então você pega, sabe, é sempre visando o ter, é sempre visando o ter. E grande parte da nossa frustração é exatamente sobre isso, porque a gente visa demais ter as coisas, a gente visa demais o material, e esquece do propósito, esquece do chamado, esquece da nossa missão. É por isso que hoje em dia existem tantos jovens que estão frustrados, porque somente a matéria não é suficiente. Muitos jovens hoje em dia não estão exatamente procurando segurança material, estão procurando liberdade, estão procurando experiências, estão procurando por oportunidades de se expressar, de falar sobre a sua verdade, de viver a sua verdade. E quando você trilha um caminho que você não se sente livre, que você não sente que está vivendo o seu propósito, que você não pode ser você mesmo, não tem como não se sentir frustrado, porque você está entrando numa caixinha, você está sendo sufocado pelos padrões. E sabe o que é mais bizarro? A falta de compreensão e compaixão com essas pessoas que se sentem frustradas, que trilharam esse caminho e acabaram quebrando a cara. Aqui na internet a gente também tem um movimento contra isso, né? Então tem as pessoas que compartilham seus relatos de frustração e tem as pessoas que criam conteúdo julgando essas pessoas aqui. E eu acho isso uma babaquice, uma falta de respeito, porque as pessoas elas não conseguem entender o nível de profundidade que tá por trás disso, sabe? Elas não conseguem entender o quanto que a gente precisa abrir mão das coisas que fazem sentido pra gente, pra trilhar esse caminho que nos falaram, que nos fizeram acreditar que era o certo. Então, muitos jovens chegam na casa ali dos 28, 30 anos, frustrados com a carreira, sem amigos, por quê? Porque investiram toda a juventude nos estudos e no trabalho e não tiveram tempo de cultivar bons relacionamentos. E aí vem um ser humano apontar o dedo para essas pessoas, falando que essas pessoas não querem nada com a vida, que os jovens de hoje em dia não querem mais trabalhar, que os jovens de hoje em dia não aguentam mais nada. E isso me tira do sério, porque a pessoa tem que estar numa bolha de ego muito grande para não ver o que está acontecendo. E o mais bizarro é que tem canais masculinos pegando vídeos de meninas, né, de mulheres que estão relatando essa frustração
e apontando o dedo. Ah, as mulheres não querem mais trabalhar. Ah, as mulheres lutaram tanto pela liberdade e agora elas ficam de mimimi, se sentindo frustradas, não aguentam investir na carreira, não aguentam seguir o caminho pré-estabelecido. E isso, gente, é uma falta de inconsciência tão grande que eu só tenho que ter compaixão com essas pessoas, porque se eu for ter raiva, o mundo está mudando, a humanidade está sendo renovada, está passando por um grande processo de transformação. E essas pessoas, né, esses jovens que não conseguem se encaixar nos padrões pré-estabelecidos, são os grandes responsáveis por essa mudança. Então, se você, assim como eu, trilhou ou está trilhando um caminho que não faz sentido para você, que a única coisa que você sente ou que você vê que vai acontecer lá na frente é uma grande frustração, é uma grande decepção, saia desse caminho e vá trilhar o seu próprio caminho. E outra coisa, a gente vive em um momento da humanidade onde nós temos livre acesso à vida dos outros, né? Então a gente consegue saber exatamente o que qualquer pessoa do mundo está fazendo através das redes sociais. E isso, esse livre acesso ao estilo de vida alheio, faz com que nós nos sintamos muitas vezes atrasados, como se fosse realmente uma corrida para ver quem conquista mais rápido. E isso é uma grande ilusão. Primeiro, porque na internet as pessoas só mostram as melhores partes da sua vida, então não adianta você querer comparar o seu bastidor com o palco de outras pessoas. Segundo, que cada pessoa tem a sua jornada, cada pessoa tem a sua própria missão, então não adianta você querer ser igual a outra pessoa, porque se fosse para você nascer igual a outra pessoa, você teria nascido. Você não teria nascido diferente. Você querer ser igual a outra pessoa é negar o presente que Deus te deu, que é a sua vida, que é a sua essência. E eu vejo também que grande parte da frustração dos jovens é porque acham que não tem o suficiente, que não conquistaram o suficiente. Esse também é um ponto que aumenta a frustração das pessoas de 20 a 30 anos, é acharem que nesse período elas têm a obrigação de chegarem lá, né? E o que eu quero dizer com lá? Com ter uma vida completamente estruturada, casa, carro, família, amigos, dinheiro. Mas quem foi que definiu o que era lá? Será que não foi a gente com a nossa comparação excessiva? Será que não foi a gente se firmando demais nas expectativas externas? Você já parou para pensar o que você exatamente quer da sua vida? Se seguir esse caminho de ter tantas coisas assim tão novo é exatamente o que você quer? Será que o que não faz mais sentido para você é simplesmente sair viajando por aí, em vez de ficar aqui preso em uma profissão, ganhando um salário específico todos os meses, juntando para comprar uma casa, depois para comprar um carro? Você já parou para pensar nisso? Por que que você faz o que você faz? E também por que você fez o que você fez? Porque não adianta você chegar no final do caminho, ver que se frustrou, que se decepcionou e ficar lá, se fazendo de vítima. Não, você tem que fazer um levantamento, tá? O que que eu fiz de errado para eu ter esse resultado aqui? E a partir de agora, o que que eu posso fazer para sair dessa situação? Porque eu vejo também que muitas pessoas, quando se dão conta de que seguiram um caminho errado, de que se frustraram e se decepcionaram mesmo com as escolhas que fizeram, acabam ficando aqui no limbo, acabam ficando confortáveis nesse papel de vítima, como se a vida tivesse acabado ali, só que não, a vida só tá começando. Quem tem 20, quem tem 30 anos, tá começando a vida agora, é agora que você pode literalmente cuidar da sua vida, fazer as suas próprias escolhas, decidir o que faz ou não faz sentido pra você. Então, se você tá se sentindo frustrado, decepcionado com a jornada que você trilhou, com as escolhas que você fez, bola pra frente, não se entrega a esse sentimento, a vida continua. Você não é obrigado a ficar nesse lugar. Olhe para essa jornada que você trilhou e considere ela como um grande impulsionador do seu propósito, como um grande aprendizado, porque nada que acontece na nossa vida é por acaso. Todas as situações, por mais que nós consideremos elas negativas, elas têm um propósito, elas têm algo a nos ensinar para que a gente eleve o patamar da nossa vida. E se você está frustrado não porque seguiu um caminho pré-estabelecido, mas sim porque não seguiu nenhum caminho, que é o que eu vejo também que muitas pessoas esperam que as coisas aconteçam, e aí quando elas se tocam, elas percebem que não é assim que funciona e acham que já perderam muito tempo e começam a se sentir frustradas consigo mesmas. Mesma coisa, você viu que isso aqui não te levou a nada, agora você vai trilhar um caminho diferente. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a crise dos 20 e poucos anos e eu entro nesse ponto
onde a gente muitas vezes quer esperar que as coisas aconteçam, ou então esperar que o tempo certo venha para que enfim a gente faça alguma coisa. E a verdade é que essa fase dos 20 aos 30 anos é a melhor fase para construir a vida que faz sentido pra gente. E mesmo que você chegou nos 30, se sentiu frustrado e não está vivendo a vida que faz sentido para você, não quer dizer que o tempo acabou. Utilize então dos 30 aos 40, faz acontecer. A vida não acaba com uma decepção, com uma frustração, muito pelo contrário. Essa decepção, essa frustração, ela serve para nos impulsionar a atingir um novo nível. A gente só precisa saber utilizar essa ferramenta ao nosso favor. E se você estiver disposto a sair desse estado de frustração e ir trilhar um caminho que faça sentido para você e ir viver o seu propósito, eu te convido a conhecer o Plano de Vida, o meu planner de autoconhecimento e crescimento pessoal. O Plano de Vida é o meu planner digital no Notion, composto por ferramentas de organização, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É uma ferramenta que eu mesma utilizo para fazer todo o meu planejamento de vida. O planner é dividido por etapas, então você começa fazendo uma análise e uma avaliação da sua situação de vida atual. Depois você vai para a etapa de clareza de sonhos, então você destrincha ali tudo que você quer para sua vida. Depois você vai para a etapa de planejamento, onde você transforma os seus sonhos em objetivos, metas, hábitos, conhecimentos e habilidades específicas para trazer aquilo ali para o seu cotidiano. E essa versão de 2025 também conta com uma etapa extra, que é a etapa de execução, onde você tem ali um cronograma em formato de linha do tempo para planejar todos os seus objetivos considerando ali o tempo de execução. E também como novidade para essa versão, a gente tem o planner mensal, semanal e diário. Foi algo que eu mesma senti necessidade planejando o meu dia a dia ali. Então eu resolvi trazer para essa versão atualizada de 2025 para que seja possível destrinchar todos os seus objetivos, as suas metas em atividades cotidianas, para você não ter desculpa de manifestar a sua verdade. Se você ficou interessado em adquirir o plano de vida, clica aqui no link da descrição, coloca o seu e-mail para você ser uma das primeiras pessoas a terem acesso ao planner assim que ele for lançado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se sim, me deixe saber aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.